Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento aqui que nós, então, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra. A Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que é viva, é eficaz, que faz a diferença nas nossas vidas, Pai amado. Eu te peço, ó Pai, que a Tua palavra nessa manhã esteja sendo revelada. Espírito Santo, revela aos nossos corações a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Você ouviu também sobre o ciclo Bases que vai começar no início de setembro. Nós temos uma turma que vai acontecer na quinta-feira à noite, começa às 19 horas, no dia 4 de setembro, e no dia 6 de setembro tem outra turma que começa no sábado de manhã. Ali fora você tem um folder do Bases, que aqui tem um QR Code, você pode acessar diretamente ali o site de inscrição e fazer a sua inscrição. Amém? Eu quero, nesse momento, aproveitar aqui também agradecer as orações da igreja, por esse momento que nós passamos como família, eu, Renata, Rodrigo, meu filho mais novo, Vitor. Alguns aqui, talvez a maioria aqui deva conhecer ou saber o que aconteceu nos últimos 2 meses aí, nessa jornada que nós tivemos fora há um tempo. No dia 4 de junho desse ano, nós estávamos recebendo aqui em Cascavel uma equipe de missionários americanos. Eles tinham acabado de chegar no aeroporto, fomos almoçar ali no restaurante, e logo depois do almoço nós recebemos uma notícia que nos abalou profundamente. Nosso filho Vitor, mais novo, que estava inclusive na cidade de onde eles vieram, de onde aquele grupo veio, ele estava na esteira fazendo exercício físico e desenvolveu uma arritmia muito grave no coração, e ele teve ali um evento de parada cardiorrespiratória. E pela graça de Deus, naquele mesmo dia, nós recebemos a notícia na hora do almoço. À noite estivemos aqui no culto, era quarta-feira, estivemos aqui à noite. O pastor Magu orou por nós aqui, estivemos aqui à frente, eu, Renata, Rodrigo. Naquela mesma noite, naquele mesmo culto, estávamos ali fora falando com o Vitor. Ele já tinha sido estubado, estava acordado, a adoração estava acontecendo aqui dentro. Eu me lembro até hoje a música que estava tocando aqui, que os irmãos estavam cantando, que é Jesus, quero declarar seu nome. Seu nome é cura, seu nome é vida. Nós estamos conversando com o Vitor ali fora. No mesmo dia foi estubado, para a glória de Deus, acordado, sem sequelas. Essa é a última foto que nós tiramos ao sair de lá com ele. Muito bem, já mudou de cidade, está trabalhando 100%, coração normal. Estamos ainda tentando entender tudo o que aconteceu. Glória a Deus. E obrigado pelas orações, pelo apoio, pelo carinho. Depois eu acho que eu vou tirar um dia para detalhar tudo o que aconteceu nessa história. Tem um momento muito especial que aconteceu. Nós programamos a viagem para estar com ele lá. Ele ainda internado no hospital, nós estávamos indo. E no avião, na viagem, chegando lá nos Estados Unidos, foi uma viagem difícil ainda, porque muitas dúvidas ainda estavam na mente. Nós tínhamos ideia mais ou menos do que tinha acontecido, mas muita coisa ainda pairava na nossa mente, o que ia acontecer, decisões para serem tomadas, e ansiedade, medo tomam conta. Mas então eu estava naquele voo, e aí então o voo foi à noite, e descendo ali na cidade de Houston, eu estava orando, pedindo a Deus, e inclusive veio uma palavra no meu coração naquele voo, que foi o seguinte: o que fazer quando a vida não sai do jeito que a gente imaginou? O que fazer? E Deus foi ministrando no meu coração naquela viagem. Então, não sei se você já viajou à noite, chegando de madrugada cedinho. Às vezes o que acontece é que o sol
quando está o tempo bem aberto, o sol bate na janela direto, né? Você já teve essa experiência? Você está no avião, o sol bate lá em cima de você. Foi exatamente o que aconteceu, descendo, já chegando próximo do aeroporto. De manhãzinho o sol bateu ali. Eu fui tomado por um senso de maravilhamento, que é algo muito simples. Eu simplesmente pensei, nossa, eu viajei horas de avião, e o sol, que é o mesmo sol que está iluminando a gente aqui, é o mesmo sol que ilumina lá. É outro país, é uma distância longa, mas o sol é o mesmo. Na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração: Mário, é isso mesmo. Eu fiz o sol. O mesmo sol que brilha lá, brilha aqui. Eu fiz o sol. Eu estou no controle. Fique tranquilo. É a palavra de Deus para você nessa manhã também. Olha, Deus fez o sol. O sol está batendo ali. Ele está acima dos governos. Ele está acima da política. Ele está acima da economia. Ele está acima das guerras. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele não se surpreende. Ele está no controle, meu irmão. Creia. O pastor Josué Gonçalves tem uma frase muito legal que eu gosto de repetir: o céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Aí eu gosto de acrescentar: e Jesus está voltando. Creia nisso. Nós temos esperança. Numa das casas que nós visitamos nessa viagem, teve um lugar que nós visitamos, uma casa, né? Fizemos várias visitas com algumas famílias nessa viagem que nós tivemos lá esse tempo. E aí eu fiz questão de tirar uma foto de um quadro que estava dentro dessa casa. Esse quadro está em inglês, mas olha só o que diz na tradução. Né? Se você já está conseguindo ler aí. Isso estava numa mesa, numa das casas que nós visitamos. O que está dizendo aí é o seguinte: eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei nas mãos de quem ele está. Amém? Eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei nas mãos de quem ele está. Você pode repetir comigo mais uma vez? Eu não sei o que amanhã trará, mas eu sei nas mãos de quem ele está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Então é isso, meus irmãos. Creia. A vida não é fácil. Muitas vezes a vida não sai do jeito que a gente esperava. Muitas vezes a vida sai de um jeito diferente do que eu planejei. Muitas vezes a vida ela aparece com situações onde nós somos chamados a crer nesse Deus que tem um controle, nesse Deus que segura o amanhã, que está com o controle do tempo, com o controle das circunstâncias. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo. Eu sei que o medo vem, ele é natural às vezes, a ansiedade vem e ela vem mesmo, mas nós vamos, em nome de Jesus, repreender a ansiedade que paralisa. Nós vamos repreender o medo que paralisa. Não vamos dar lugar a isso. A batalha está na mente. Vamos vencer a batalha na mente, renovando a mente, conforme diz lá em Romanos: renove a sua mente, para que você entenda, conheça a perfeita, agradável, perfeita e boa vontade de Deus. A batalha está na mente. Quero te chamar para, rapidamente, nosso tempo hoje está curtinho, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse texto de Efésios capítulo 4. Isso daqui é a essência do viver e entender o que a palavra, o que Deus quer de nós como igreja. Está aí.
Simplesmente deixe nesse momento que a palavra de Deus fale no teu coração. A palavra por si só vai falar. A palavra por si só é suficiente para falar no teu coração. Então deixa ela falar. Abra a sua Bíblia aí, ou acompanha aqui na tela. Aí está na tradução, na versão NVI. Quanto à antiga maneira de viver, é o versículo 22 de Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é para nós. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida, Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é suficiente, é eficaz, e eu peço, Pai, mais uma vez, revela isso, revela o que está aí para a nossa vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero te chamar a atenção. Versículo 22 está dizendo: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Que a palavra está te convidando, na verdade não é um convite, mas é uma ordem. É o seguinte: tire a sua roupa velha, jogue fora aquela roupa velha do velho homem, os comportamentos que você tinha, que eu tinha, do velho homem, da velha pessoa, daquela velha criatura, aquele comportamento do antes. Imagine que alguém tome banho, se perfuma, tome um banho bem tomado. Ele estava com uma roupa suja do trabalho. Imagina que seja um mecânico ou alguém que trabalhe num ambiente onde a roupa fica suja de terra, fica suja de barro, fica suja de graxa. A roupa talvez fique com mau cheiro. Mas imagine que aquele homem toma um banho, aquela pessoa toma um banho e fica limpa e passa um perfume, mas ao invés de colocar uma roupa limpa,
uma roupa nova, a pessoa coloca novamente aquela roupa suja, aquela roupa com mau cheiro. A Bíblia está dizendo, olha, tire essa roupa antiga, essa roupa velha, tira essa antiga maneira de viver. A gente não pode continuar aqui, casais, famílias, relacionamentos, não podem continuar do mesmo jeito de antes. Você está entendendo? Marido, você não pode tratar a sua esposa da mesma maneira que tratava antes de conhecer a Cristo. Esposa, não dá para tratar o marido do mesmo jeito que tratava antes de conhecer a Cristo. É preciso haver uma mudança de comportamento. É preciso arrancar a roupa velha e colocar as vestes novas. O que nós acabamos de cantar aqui? Eu já coloquei o que? As minhas vestes brancas. O que quer dizer isso? Nós somos a noiva perfeita. Nós erramos, mas o erro não permanece. O erro não é o nosso viver diário. O erro não é o nosso agir deliberado. Nós erramos, nós sentimos, nós pedimos perdão, nós realinhamos, nós continuamos. Então, igreja, eu quero chamar a tua atenção. Coloque as vestes brancas. Tire a roupa velha. Em Marcos 5 tem a história do endemoniado gadareno. Jesus entrou naquela região, veio um homem endemoniado. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia preso por correntes. E é muito interessante, quando Jesus expulsa aqueles demônios, quando Jesus faz a limpeza na vida daquele homem, quando Jesus faz ali a restauração completa, a Bíblia diz que aquele homem foi liberto e foi vestido, estava vestido bonitinho, limpinho, em perfeito juízo. Existe uma transformação que aconteceu ali. É muito bonito ver o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Mas Deus não quer apenas que você mude a roupa externa, que é muito bom também. É bonito ver uma pessoa que estava ali, às vezes nas drogas, estava na rua, e o Evangelho vem e liberta a vida da pessoa, e a pessoa vem aqui e está arrumadinha, está com uma roupa nova, está com a sua aparência. Mas nós queremos também que o nosso comportamento reflita essa novidade de vida. Pode passar o próximo, por favor. Versículo 23. Está dizendo, para serem que renovados no modo de pensar. Tudo começa na mente. Tudo começa na nossa mente. Quando a gente começa então a entender que a palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida. E nós não vamos dar lugar. Preste atenção nisso. Nós não vamos dar lugar ao inimigo. Quando eu cheguei lá, onde o Vitor estava, nós chegamos numa sexta-feira, ele estava internado ainda no hospital. Renata ficou com ele à noite, da sexta para o sábado. E eu fui para onde ele estava morando, o apartamento onde ele estava morando. E fui passar a noite lá. Naquela noite eu acordei às 4 horas da manhã. Talvez você esteja enfrentando lutas de madrugada. Então essa palavra para você. Eu acordei às 4 horas da manhã. Uma tempestade estava do lado de fora. Raios, trovões. Uma chuva muito forte. E eu comecei a chorar diante de Deus. Comecei a chorar. Falando, Senhor, e agora? Senhor, o que vai acontecer? Senhor, se tem decisões para serem tomadas. Senhor, nos ajuda. O medo quis tomar conta do meu coração. A ansiedade quis tomar conta do meu coração. Mas na mesma hora, me veio o Salmo 23. Versículo 1. O Senhor é o meu, você conhece. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará.
Olha, preste atenção. Quando vier a ansiedade de noite, madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, entre com a palavra. Entre com a palavra. Entre com a palavra. Renove a sua mente. É uma batalha. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil essa batalha. Não é. Mas entre com a batalha. É por isso que Paulo está dizendo ali, renovando a sua mente. Renovados num modo de pensar. E aí segue no versículo 24. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Então o tema dessa mensagem, que eu estou dando aqui já no final, é: o mundo precisa de justiça e santidade. Sabe o que nosso país precisa? De justiça e santidade. Nós não precisamos de mais instituições educacionais, nós não precisamos de mais acordos, nós não precisamos de mais organizações a serem criadas, nós não precisamos de mais leis. Precisamos ajustar bastante coisa, mas nós precisamos essencialmente, o mundo precisa de justiça e santidade. Aí eu vou para o micro, eu vou para a sua casa. A sua casa precisa de justiça e precisa de santidade. Quando nós nos despimos do velho homem, quando nós renovamos a mente em Deus, quando nós nos vestimos da nova pessoa ou do novo homem, quando nós colocamos a roupa nova, quando nós colocamos as vestes brancas, nós então começamos a nos espelhar em Deus, nos espelhar em Jesus, e começamos a andar em justiça e santidade. Você quer um avivamento, meu irmão? Você quer um avivamento que aconteça na tua casa, nessa igreja, nessa cidade? Ande em justiça e ande em santidade. É isso. É no teu secreto, é na tua quietude, é na tua casa, é nas palavras que você fala com a tua esposa, com os seus filhos, é na palavra que você fala com o seu marido, com os seus filhos, é nas suas ações no seu trabalho, é nas suas ações quando você sai daqui, é quando você estaciona o seu carro ali, é quando você fala com alguém que está no estacionamento aqui, é quando você faz o que você faz, nas mínimas coisas, em justiça e santidade. Aí o avivamento vem, aí as coisas são transformadas, aí a sua casa muda, aí o seu trabalho muda, aí as realidades são transformadas pela justiça e pela santidade. O mundo precisa disso. Uma vez um garotinho perguntou: pai, quando é que o Brasil vai mudar? E o pai responde: quando nós mudarmos. Nós olhamos muito lá para cima, nós olhamos muito para os níveis governamentais, os altos escalões do governo. E nós? E no nosso pequeno, nas nossas pequenas atitudes? Houve um movimento de avivamento em Gales, você talvez tenha ouvido na Escola da Palavra, houve um curso sobre isso, no início do século passado. E após a visitação de Deus naquele lugar, Gales é um país ali nas Ilhas Britânicas, e após a visitação de Deus naquele lugar, bares se fecharam, crimes diminuíram drasticamente, e diz a história que até os juízes ficaram sem processos para julgar, sem processos criminais para julgar. Justiça e santidade transformaram uma nação naquele momento, naquele período. Isso é avivamento. Justiça e santidade. Olha o que diz aí versículos 25 e 28.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Gente, essa mensagem dessa manhã é para uma mudança de comportamento. E Deus colocou esse texto, não é à toa. Precisamos mudar. Algo precisa mudar na nossa vida, no nosso comportamento. Porque Ele está dizendo, nós precisamos, e vocês precisam refletir, justiça e santidade, abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Como é que está o seu relacionamento em casa? Como é que está o seu relacionamento aqui na igreja? Você está sendo verdadeiro, meu irmão? E eu falo isso a partir do momento que você estaciona o seu carro ali, eu quero repetir isso. Existem pequenas atitudes que demonstram se você está andando em justiça e santidade. Quando você estaciona o teu carro na vaga reservada, que está ali, que é para o deficiente, aquele que está ali colocando, que tem a sua vaga reservada, e você não tem direito àquela vaga, meu irmão, você não está andando em verdade. Eu procurei aqui, com a ajuda da inteligência artificial, ele me deu uma lista. Perguntei para o ChatGPT, olha, me dá alguns exemplos de desonestidade no dia a dia. Ele me trouxe alguns. Fingir que concluiu uma tarefa ou projeto que não fez. Plagiar trabalhos escolares ou acadêmicos. Inventar desculpas para faltar ao trabalho ou à escola. Copiar respostas em provas ou testes, que é a famosa cola. Consumir algo em lojas ou mercados sem pagar. Usar descontos de outras pessoas, estudante, idoso, funcionário. Furar filas e justificar com desculpas falsas. Dizer que está atrasado ou no trânsito quando não está. É a famosa mensagem, eu estou no trânsito. Não devolver dinheiro ou troco emprestado. Esses dias é difícil viver dessa forma, gente. Viver fora disso aqui, quebrar isso daqui. Esses dias tivemos uma lanchonete, a Renata estávamos lá, e o nosso pedido, tinha um pedido que tinha um refrigerante e o outro não tinha. Veja bem que são as pequenas coisas da vida. Não estou falando aqui de grandes coisas, não estou falando de grandes montantes de dinheiro, não estou falando disso, estou falando de pequenas atitudes. Aí recebemos lá o nosso, era para levar, não era para comer na loja. E quando a pessoa trouxe, ele trouxe 2 refrigerantes, colocou num pacote e nos deu. E aí nós pegamos aquilo, estávamos com uma certa pressa, e eu conversando com a Renata, o nosso pedido era 1 ou 2 refrigerantes? E aí a gente ficou em dúvida, eu não sei, eu estou achando que é um só. E aí entramos no carro, e eu peguei a notinha e conferi, e de fato, era somente 1 refrigerante. Então o rapaz tinha se enganado, eu já estava no carro, eu já estava na rua, andando com o carro, já indo em direção oposta àquela loja. Falei, Renata, a gente tem que voltar lá. Ah, mas é só uma latinha de refrigerante. Não vai dar nenhum prejuízo para a loja. Não vai quebrar a loja. Não vai quebrar aquela cadeia de fast food. Nós temos que voltar lá. Fiz uma volta, voltei lá e devolvi o refrigerante. Meu irmão, fazer o que a palavra diz não é fácil. Fazer o que a palavra diz vai causar muitas vezes prejuízo próprio. Muitas vezes vai causar dor, vai causar dificuldade. Não vai ser fácil. E aí a lista segue. Você pode colocar, experimentar e colocar. Uma pessoa falou o seguinte, olha, tudo que não puder contar como fez, não faça. C.S. Lewis falou o seguinte, integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. E ninguém eu colocaria entre aspas, porque o Pai está olhando. Deus conhece.
E eu não estou aqui falando para você ser um legalista e dizer, não, aqui tem a lista do pode, do não pode, não é isso. Eu não estou criando aqui um mando de regras para você cumprir. Eu estou dizendo que a palavra está dizendo, olha, faça isso, seja honesto, não ande em mentira, ande em integridade. Sabe qual é a diferença das nações ricas para as nações pobres? A diferença não são os recursos naturais, não é a idade da nação, não são os fatores raciais, não é a questão intelectual, não é a inteligência das pessoas. Existem pessoas muito inteligentes em países muito pobres. Existem pessoas de média capacidade intelectual em todas as nações. Existem pessoas inteligentíssimas em todas as nações. Mas quando se analisa o comportamento das pessoas dos países mais desenvolvidos, a maioria da população age por ética. Primeira coisa, princípio básico. Segundo, na lista, integridade. Integridade gera prosperidade. Integridade gera prosperidade. Eu quero dizer nessa noite, ou nessa manhã, você quer ser abençoado, meu irmão? Você quer ser próspero? Não estou falando aqui somente da questão financeira. Você quer ser abençoado em todos os sentidos. Viva o que Efésios 4 está te dizendo para viver. Ande em justiça e ande em santidade. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Eu não vou terminar todo o texto, mas pode passar, por favor. Eu quero que você, na tua casa, reflita sobre o que está no seguinte, dizendo sobre a questão da ira, da palavra, da calúnia, da amargura, da palavra torpe, de dar lugar ao diabo, de entristecer o Espírito Santo. Como está o seu relacionamento? Como está o que você está dizendo? O que você está falando? Como está a sua boca? Sabe o que Isaías falou? Se for lá no livro de Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías falou, olha, eu estou perdido. Ele teve um encontro com Deus. Ele falou, eu estou perdido, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. E a palavra diz que a brasa tocou na boca de Isaías e purificou os lábios. Eu quero te convidar nessa manhã para pedir que Deus limpe. Eu vou fazer esse pedido também. Senhor, limpa a nossa boca. Senhor, purifica nossos lábios. Senhor, traz em nós o desejo de sermos íntegros e de lábios puros, palavras para abençoar. Porque Deus quer nos chamar para agir com bondade, integridade, justiça. Você pode ficar de pé? A gente vai cantar essa canção. Deus está nos chamando, queridos, para transformar realidades. Deus está nos chamando para mudar ambientes. Igreja é isso. Corpo de Cristo é isso. Eu não me canso de dizer, aqui existe um exército que vai impactar essa cidade, que já está impactando essa cidade, que está transformando realidades. Não deixe isso esmorecer, não deixe que o inimigo tire isso de você. Nós precisamos viver em justiça e santidade. Quando você entrar no lugar, você pergunte, como eu posso abençoar isso aqui? Como eu posso abençoar esse lugar? Quando você entrar aqui, não fique pensando, o que eu vou tirar daqui? Mas pense, como eu posso abençoar? Como que eu posso somar nesse lugar? Senhor, me mostra como que eu posso ser útil. Como que eu posso melhorar esse ambiente? Existe uma história muito interessante. Existe uma rede de restaurantes nos Estados Unidos chamada Chick-fil-A. Eles fazem produtos e alimentos só com frango. E o dono dessa instituição,
dessa rede de restaurantes. Ele estava uma vez ele é cristão, ele estava uma vez com o pastor Rick Warren, estavam fazendo uma viagem, e um dado momento eles tiveram que parar para almoçar, estavam na rua, e o restaurante que eles encontraram era um restaurante concorrente dele, que é o Taco Bell, você deve conhecer. Eles entraram no Taco Bell, ele e o pastor Rick, e o nome dele é Dan. E o Dan, que é o dono do Chick-fil-A, ele entrou num banheiro lá do Taco Bell, e eles usaram o banheiro lá antes de comer. E o pastor Rick observou que ele começou a secar a pia. Ele pegou algumas toalhas de papel e começou a secar a pia. E o Rick perguntou para ele: Dan, você tá secando a pia de um concorrente seu? E o Dan, o dono do Chick-fil-A, falou: olha, nós ensinamos na nossa equipe a tentar deixar toda a situação que encontram melhor do que encontraram. Eu quero te convidar para isso. Isso é povo de Deus. O que você achou aqui? Você achou um lixo ali? Você achou um papel no chão? No banheiro? Deixe melhor do que você encontrou esse ambiente. Amém? Isso é andar em santidade e justiça. Isso é transformar nosso país. Não importa se é o meu concorrente ou não, eu vou deixar esse lugar, eu vou abençoar esse lugar. Justiça e santidade. Vamos ser honestos, vamos proclamar a bênção, vamos agir com bondade. O nosso mundo, o nosso país precisa de justiça e santidade. Amém?